Sejam todos muito bem-vindos, ao nosso curso de novos membros da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Receba um abraço fraterno e eu desejo que esse curso seja uma bênção na sua vida. Se você já é um crente experiente, que reafirme mais ainda as suas doutrinas na palavra de Deus, a sã doutrina. E também, se você é um crente novo, está iniciando a sua caminhada de fé, que possa te fortalecer, te ensinar a santa palavra de Deus e os seus princípios. Não é? Também desejo que todos, através desse curso, venham a conhecer melhor o que é a Primeira Igreja Batista no Andaraí, a sua história, a sua organização, a sua missão, não é? E a visão, né, que a igreja tem. É importante que você conheça a sua igreja, como ela se sustenta, né? Quais são os princípios batistas que ela defende, para que você possa conhecer aonde você está pisando. É realmente um curso onde nós vamos abrir para vocês, na maior transparência possível, aquilo que pensamos, aquilo que cremos e como nos organizamos para cumprir a missão que Jesus deixou para nós. Eu espero que você, ao final, venha se somar a esse grupo de irmãos que estão trabalhando para o Senhor na Primeira Igreja Batista no Andaraí, uma igreja histórica que já tem 102 anos de existência. Não é? Tem uma história muito bonita. Sejam, pois, todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa aula e nós vamos seguir essa apostila que você tem aí. Não é? E essa apostila, logo na página número 1, ela mostra para você uma fotografia de como será o nosso curso. Nós temos 3 pontos iniciais que são doutrinários, básicos, e o 4º ponto que é institucional, para que você conheça o que é a nossa igreja. Tá bem? Então vamos entrar na lição de hoje. Na primeira lição, está dentro do tema Certeza da Salvação, na página número 2. Certeza da salvação. E hoje nós vamos nos ater ao plano de salvação e na oração de entrega, ok? Eu convido você, então, a prestar atenção que eu vou compartilhar a tela com você sobre o nosso tema de hoje. Nós vamos assistir alguns slides, tá? Vamos lá? O primeiro, então, é o nome do nosso curso, sejam todos muito bem-vindos, não é? A Primeira Igreja Batista no Andaraí é também conhecida como PIBA, P-I-B-A, PIBA, Primeira Igreja Batista no Andaraí. Sejam bem-vindos à PIBA. O assunto de hoje, plano de salvação e oração de entrega. Vamos então para o primeiro ponto do plano de salvação? Diz assim, o primeiro ponto, Deus o ama e quer que você seja feliz. Ou seja, Deus ama você e Ele quer que você seja feliz. Nós não podemos imaginar um Deus que não fosse assim, não é verdade? Ele é um Pai, é o Pai nosso que está nos céus. E qual é o pai que não quer ver o seu filho feliz? Qual é o pai que não ama o seu filho? Então, esse é um ponto muito importante, que você saiba que você é muito amado por Deus. E o texto base que eu quero ler para você é este aqui, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso de 6 a 8, que assim diz: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse texto nos ensina algumas verdades muito importantes. Ele nos diz que o Senhor Jesus Cristo morreu no tempo devido pelos ímpios, que somos nós. Nós estávamos fracos, ou seja, dominados pelo pecado, pela nossa natureza carnal, e por nós Jesus morreu. Não tenha dúvida, ele morreu por nós, por cada um de nós, por mim e por você. E o texto continua dizendo, argumentando o seguinte, por uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa que se ame muito, pode ser que alguém ouse morrer. Né?
Agora, ele se contrapõe, agora vem uma outra parte da moeda, do outro lado da moeda. É um argumento contrário. Ou seja, pode ser que pelo bom alguém ouse morrer, e pelo ruim? E aquele que não é justo? Aquele que não é bom? Pois Jesus morreu exatamente por esses que somos nós, fracos, ímpios. A conjunção adversativa aí deixa bem claro isso. Mas Deus prova. Na prática, queridos, a prova do amor com que Ele nos ama. Na prática, essa prova é que Ele deu o Filho dele. Cristo morreu por nós. Quando nós não éramos nada de bonzinhos, nós estávamos agredindo o Senhor com os nossos pecados, mesmo assim Ele morreu por nós. Que coisa linda! Então não tenha dúvidas, a Bíblia garante que Deus ama e ama muito você, ok? O segundo ponto do nosso plano de salvação diz o quê? O pecado é o culpado pela infelicidade no mundo. Ou seja, o mundo é infeliz. As pessoas não conseguem ser felizes. Mesmo Deus nos amando e querendo que nós possamos ter uma vida verdadeiramente feliz, nós não conseguimos. Por que isso? Quem é o culpado por isso? E eu quero dizer para você que o culpado é o pecado. Olha o que diz Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, ou seja, a dádiva, o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero explorar essa primeira parte desse versículo. O salário do pecado é a morte. É como se o pecado fosse o seu patrão, ele domina a sua vida e ele te paga com a morte. A morte significa o quê? Separação. Nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Deus não pode ter comunhão comigo nem contigo. A vida fica um inferno sem Deus. Porque o pecado domina a nossa natureza. Como Deus vai ter comunhão com alguém que está dominado pelo pecado? Está morto, separado de Deus. Coisa triste. Estamos vivos na carne, né, na biologia, mas estamos mortos espiritualmente, sem Deus. Deus está distante. A morte significa isso. Separação, distanciamento. Verdade? O próximo texto está em primeira carta de João, Evangelho, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo de número 8. Esse João foi o mesmo que escreveu os evangelhos, mas aqui é uma carta que ele manda para os cristãos. Ele está doutrinando os crentes. Ele diz o quê? Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Graças a Deus por isso. Jesus se manifestou para anular, para desfazer as obras do diabo. Quem comete pecado, ou seja, quem tem uma vida de pecado, quem pratica normalmente o pecado, quem está de mãos dadas com o pecado, quem não se incomoda com o pecado, está abraçado com o pecado, é filho do diabo. É do diabo. É Bíblia isso, é palavra de Deus. Não tem meio termo, sabe? Está sob o domínio espiritual do maligno. Porque o diabo peca desde o princípio. Como é que uma pessoa pode ser feliz? Como? Se ela está fazendo aquilo que o diabo quer que ela faça. O diabo nos odeia, ele não quer ver ninguém feliz. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. O Senhor Jesus Cristo veio exatamente para anular as obras do diabo. Graças a Deus por isso. Mas o que eu quero chamar a tua atenção, e por que as pessoas estão tão infelizes, é porque o domínio do pecado é uma realidade no mundo. Uma realidade. E isso significa vida longe de Deus, separada de Deus, na morte. Ok? O próximo ponto é muito importante. O terceiro ponto do plano diz o quê? Todos nós somos o quê? Pecadores. Ninguém escapa. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram, todos, e estão destituídos da glória de Deus. Todos
pecaram. Não tem ninguém que possa dizer, eu não sou pecador. Nós recebemos essa carga. É como se fosse uma doença que nós nascemos com ela, uma doença da alma, e que nos leva para longe de Deus. O próximo texto vem a confirmar isso. Como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer. Não tem um sequer que possa bater no peito, eu sou justo, eu sou bom, eu não peco. Não existe isso. Todos nós somos pecadores, todos nós somos ímpios, já nascemos com essa doença, ninguém escapa dela. Somos egoístas, avarentos, ciumentos, invejosos, carnais, buscamos apenas os prazeres, é da nossa natureza carnal. Todos nascemos assim. É muito fácil você ver isso. Pega um bebezinho, à medida que ele vai crescendo, ele vai lá onde está o irmãozinho para tirar o brinquedo do irmão e briga, e começa a chorar. E o irmão, com raiva, começa a puxar o cabelo do outro, ou não. E a facilidade que as crianças têm de aprender tudo que é errado. Desobedecer os pais, por exemplo. Com que facilidade? Então, nós já temos essa carga chamada pecado dentro de nós. Não se iluda com isso. Todos nós, todos. E não há esforço humano nem religioso que seja capaz de mudar essa realidade. Não há. Não há. Infelizmente, não há. Vamos em frente? Mais um texto. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu vou repetir. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, né? E pelo pecado, a consequência qual é? A separação de Deus, a morte espiritual e física. Assim também a morte veio a todos os homens. Ninguém escapa. Todos nós vamos parar em 7 palmos debaixo da terra. Porque todos somos pecadores. Guarde isso. Guarde isso. Todos nós somos doentes da alma. Nascemos pecadores. Ok? O próximo ponto diz o quê? Diz assim: Jesus é a solução contra o pecado. Que notícia boa. Esse é o Evangelho. O Evangelho é isso, mostra que Deus nos ama, mas mostra também por que tantas pessoas são infelizes, porque estão dominadas pelo pecado. E, infelizmente, nascemos com essa doença. E agora? Existe algum remédio? E aí vem o quarto ponto, que é a boa notícia. Jesus é o remédio, é a solução contra o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, sem dúvida, já vimos isso. Mas, mais uma vez, a conjunção adversativa, mas o dom, ou seja, a dádiva, o presente, o dom gratuito de Deus, não cobra nada, é o contrário da morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom presente que Deus nos dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não existe outro caminho, não existe outro remédio. O remédio para nós chama-se Cristo Jesus, nosso Senhor. O próximo versículo diz o quê? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha as palavras de João. Olha só, João, o profeta, o Batista, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, então, é aquele Cordeiro que se sacrificou por nós na cruz, derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. É Ele o único que tira o pecado do mundo. Ok? Essa é a boa notícia, é o remédio. E, por fim, você vai encontrar em 1 Timóteo 2,5 essa verdade. Pois há um só Deus. Sabia disso? Há um só Deus, aquele que criou os céus e a terra e tudo que existe.
que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois há um só Deus e um só mediador. Mediador é aquele que liga, faz o meio de campo, que dá a mão a Deus e dá a mão ao homem. Um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus. Não é uma instituição, não é a igreja. Presta atenção. Não é a religião. É o homem, Cristo Jesus, aquele que se encarnou. Ele veio, morreu, sofreu muito antes de morrer para derramar o seu sangue, para que por meio daquele sangue ele pagasse o preço dos nossos pecados todos. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. É o único mediador. Não adianta você procurar outros nomes, outras entidades religiosas, sabe? Que muitas culturas religiosas, até cristãs, né, incentivam as pessoas a procurar outros caminhos, atalhos, para chegar a Deus, para levar seus problemas a Deus. Não, só tem um caminho. Um. É o Senhor Jesus Cristo, aquele que se encarnou. Não é a igreja, não é a religião, não é o pastor, não é o bispo, não é o sacerdote, não é o guru. É um único mediador, o homem Cristo Jesus. Aí está, então, a solução contra o pecado. A solução chama-se o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que acaba com a morte, com aquela separação. A morte é separação. Ele veio para unir o homem com Deus, fazer uma ponte entre o homem e Deus. Ok? E o Senhor é aquele que quer nos dar não a morte, mas a vida eterna. E, por fim, o último ponto do plano de salvação é este. É o ponto número 5. Só recebendo a Jesus. Só recebendo a Jesus. Você será feliz. O que diz Romanos 10, 9 e 10? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, ou seja, o soberano da sua vida, o dono da sua vida, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que ele não ficou morto, que ele venceu a morte, que ele ressuscitou, vírgula, o que diz a palavra santa? Será salvo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, vírgula, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça. Deus faz justiça pelo que está no teu coração, sabia? Não adianta ficar falando da boca para fora se lá no coração você não crê de verdade. Pois com o coração se crê para justiça. A justiça de Deus vai ser feita pelo teu coração. E com a boca se confessa para a salvação. Você tem que confessar aquilo que você crê. Se você não confessa, é porque não crê. Então é necessário crer com o coração e com a boca confessar, falar com Deus, orar, dizer: Senhor, é isso mesmo. Eu creio em Jesus. Eu confesso que Jesus ressuscitou dentre os mortos e é o meu Senhor. Eu creio nele. E essa palavra crer, no original, no grego, tem um significado muito bonito, muito profundo, que significa entrega total. É um casamento, é uma aliança. Ó, entrega total, confiança total. Isso é casamento. Eu creio na minha esposa, ela crê em mim. Nós nos confiamos um ao outro. É isso. Isso é crer e não crendice. Crendice é outra coisa, é misticismo. Não. O crer que salva de todo o coração, quando você se entrega de todo o coração ao Senhor. Entrega total. Então é necessário confessar com a boca e crer com o coração. E para confessar, você tem que, então, orar, falar com ele. E, por fim,
O Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz outra coisa muito importante, dizendo que Jesus veio para o que era seu, o seu povo, os judeus. Mas o que aconteceu? Os seus não o receberam, pelo contrário, até o mataram, não é verdade? Então, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, teve poucas pessoas, mas elas receberam ele, creram nele. Contudo, aos que o receberam, que são quem? Aos que creram em seu nome, o nome Yeshua, Jesus, significa aquele que salva, né? O Salvador, o Deus que salva. Então, aquele que crer que Jesus é o Salvador, crer no seu nome, o receberam nos seus corações. A esses, o que diz o texto? Deu-lhes o direito de se tornarem o quê? O quê? Filhos de Deus. Então, filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus nos seus corações. Eles são transformados. Há uma mudança de natureza. Filho de Deus não gosta de pecado. Quando peca, fica triste, pede perdão, confessa. Ele não anda de mãos dadas com o pecado. Ele foi liberto. Jesus entrou no coração dele e desfez a obra de Satanás na vida dele. Veio para o que era seu, o seu povo, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram, que se entregaram, confiam em Jesus como seu Salvador, a essas pessoas, olha só que coisa linda, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus não é qualquer um, queridos. Todo mundo diz, eu também sou filho de Deus, também sou... Não, 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 não. Todos são criaturas de Deus, amadas certamente por Deus. Deus ama todas as suas criaturas. Mas filho é especial. Filho é diferente. Filhos de Deus teve a sua natureza transformada, o seu DNA transformado, passa a ser o DNA de Deus, do amor, que rejeita o pecado. Uma natureza que é transformada e liberta por Deus, só recebendo a Jesus. E para isso, é necessário que você faça uma oração, entregando a sua vida ao Senhor, confessando Ele. E é esta oração que eu quero apresentar a você. Diz assim: Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, dirijo a Ti minha voz para declarar que só Tu és o único e verdadeiro Deus, em quem eu confio, e para afirmar que Jesus, o Nazareno, ou seja, aquele que foi criado na cidade de Nazaré, né? Cujo pai era José o carpinteiro, sua mãe Jesus, é aquele menino. Eu confio para afirmar que Jesus, o Nazareno, é o Cristo, ou seja, a encarnação de Deus, o ungido de Deus, o Messias. Isso que significa a palavra Cristo. O teu filho amado que sofreu e morreu na cruz do Calvário e derramou o seu precioso sangue para perdoar os meus pecados, me dar a salvação. Creio também que Jesus venceu a morte. Se ele não tivesse vencido a morte, querido, ele não seria Deus, não é? Seria um humano, mas ele era o Deus encarnado. Então, creio também que Jesus venceu a morte, ressuscitou, está sentado à tua direita na glória, como diz a palavra. Que Jesus está sentado à direita do Pai, orando por nós, na glória. É isso. E o segundo parágrafo é muito importante. O primeiro, ele é doutrinário. Ele diz quem é o Deus que você crê e quem é o Jesus que você crê. E agora vem a entrega, que é o segundo parágrafo. A este Jesus, a este que eu falei dele no primeiro parágrafo, é a este. Né? O Jesus que o mundo inventa, que as pessoas inventam, que as religiões inventam, não é este Jesus. Tem muitas pessoas que se dizem que são Salvador, que são novos de Jesus, né? Se chamam de Jesus. Não. É a este Jesus que morreu na cruz por mim, que é o Cristo.
É a este Jesus. A este Jesus eu entrego neste momento a minha vida. Entrego, confessa. Abro a porta do meu coração. Ele é o Senhor da minha vida. Agora eu o recebo. Abro a porta do meu coração para Jesus entrar. Enche-me, Senhor, com a tua santa presença. Enche-me, Senhor. Enche-me. Tira aquele vazio de dentro de mim. Seja o dono da minha vida. Seja o dono, o imperador da minha vida. E transforma-me. Transforma-me em um filho teu ou em uma filha tua. Perdoa-me pelo tempo que andei longe de ti. Ajuda-me a andar no teu caminho e nunca dele me afastar. Eu oro no santo nome de Jesus. Amém. Gostou? Essa oração está na sua apostila, você pode relê-la e fazê-la com toda sinceridade. Se você ainda não fez, você pode entrar no seu quarto, se ajoelhar e ler essa oração com toda sinceridade, falando para Deus, tá bem? Então, queridos, para terminar, só para resumir, este é o plano de salvação. São 5 pontos, como 5 são os dedos das nossas mãos, não é? Primeiro, Deus o ama e quer que você seja o quê? Feliz, não é verdade? Segundo ponto, o pecado é o culpado pela infelicidade no mundo, infelizmente. Deus nos ama, mas o pecado impede, ele gera a morte, ele separa o homem de Deus. Deus não pode conviver com alguém que está dominado pelo pecado, que serve ao pecado. Não dá. Então você está longe de Deus, está morto. O terceiro ponto, infelizmente, nós nascemos com essa doença, com essa praga chamada pecado. Nascemos contaminados por ele. Estamos condenados à morte. Mas tem uma boa notícia, tem um remédio para esse veneno. Jesus é a solução contra o pecado. Este é o Evangelho. O Evangelho é isso, é uma boa notícia. O Evangelho é isso. Jesus é a solução contra o pecado. A palavra Evangelho significa boa notícia. Qual é a boa notícia? Existe uma solução. Existe um remédio. E, por fim, esse remédio não pode ficar na prateleira você olhando para ele, não. Você tem que tomar o remédio. Só recebendo-o pela fé, né, irmãos? Crendo. Só recebendo Jesus, você será feliz. Reconhecendo que ele é o Senhor da sua vida, confessando e crendo de todo o seu coração que ele é o teu Salvador. Aqui está uma figura que demonstra tudo o que nós falamos. De um lado está o homem, do outro lado está Deus. Eles estão separados por um paredão chamado pecado. Essa muralha aí chamada pecado separou o homem de Deus. E o homem de Deus, o homem separado de Deus, ele está morto nas trevas, sob o domínio do mal. Não tem escapatória. Nunca poderá ser feliz. Deus, porque nos ama, tomou a iniciativa e construiu uma ponte chamada Jesus. Você está vendo aí a ponte? Foi Deus que fez isso, porque nos ama, mesmo a gente não merecendo, ele fez. Ele nos salva não porque a gente merece, é porque ele nos ama. Mas o que nós temos que fazer? Confessar, crer, se entregar. E ele nos transforma de criaturas de Deus em filhos de Deus. Está entendendo? Não há nenhum esforço que você possa fazer, religioso, dogmas. Não há nada, caridade, fazer obras beneficentes. Tudo isso é muito bom, hein? É muito bom. É para fazer. Só que isso não resolve o problema. Que só tem um caminho. Enquanto você não confessar e não entregar a sua vida a Jesus, não adianta você fazer esforço humano, religioso, para tentar resolver o seu problema, carregando aquela culpa a vida toda. Não! Jesus já sofreu por nós. Já derramou seu sangue por nós. A salvação está oferecida a você, como aquele ladrão da cruz. Um dos ladrões reconheceu que Jesus era Deus e se humilhou, confessou seus pecados e disse: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse: infelizmente você não foi da religião A, B ou C, você não fez caridade, pelo contrário, só roubou. Você jamais poderá ir para o paraíso. Foi isso que Jesus falou? Não. Hoje mesmo. O que Jesus vê é isso.
se você se arrepende, você entrega a sua vida a Ele, se você crer nele, todos os seus pecados são perdoados. E se ele saísse daquela cruz, ele não seria mais ladrão, porque ele seria agora filho de Deus, natureza transformada. Deu para entender? Que o Senhor lhe abençoe muito. Eu desejo que esta aula possa ter ficado gravada no teu coração. Ela está na apostila, você pode reler, você pode ver os textos todos, não deu para eu ler todos os textos, mas que você possa estar bem firmada no que é a salvação e a importância de você ter certeza que Deus te ama e que entregou o Filho dele por você. Você precisa apenas confessar por meio de uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Deus te abençoe muito. É o que eu desejo de todo o meu coração. E até a próxima aula, quando nós estaremos juntos no outro domingo. E eu quero que você estude a lição da página número 3, quando nós estaremos dando continuidade a esse tema, certeza da salvação. Fique na paz. Deus abençoe você e sua família. Proteja de todo o mal. Amém.